Quando há vários oradores num seminário, é difícil evitar as repetições. E eu sei que algumas das coisas que vou dizer já foram referidas, mas vou tentar então ser um bocadinho mais breve nessas áreas. Quando referir qualquer coisa que já foi dita. Eu vou fazer 3 apresentações. A primeira é sobre a documentação técnica, que é aí onde vou começar. Vou falar dos requisitos químicos e também vou falar da avaliação de segurança. Tenho 2 horas. Pode parecer muito, mas eu poderia falar todo o dia sobre este tema. Vou tentar falar só 2 horas e deixar também tempo para as perguntas. Se for muito rápido ou houver qualquer coisa que não compreendem, por favor, digam e eu vou repetir. Já ouviram dizer que a nova diretiva tem algumas definições e obrigações para os fabricantes, para os distribuidores, os representantes autorizados, etc. Também temos requisitos para a documentação técnica, a declaração de conformidade, a avaliação de segurança. Todos eles têm alguns requisitos que são mais estritos, especialmente no que diz respeito aos elementos químicos. No que diz respeito à documentação técnica, é o fabricante que tem a obrigação de redigir a documentação técnica. Não pode delegar esta obrigação. Claro que pode usar os serviços de terceiros para apoiar, por exemplo, tem de incluir relatórios de testes, claro, e os relatórios podem vir de um terceiro, mas é a responsabilidade do fabricante redigir e assinar a documentação técnica. O que isto quer dizer é que todos os dados relevantes vão estar aí presentes neste dossiê para demonstrar que o brinquedo é seguro. Os requisitos dizem que tem de estar escrito numa das línguas oficiais da União Europeia. Podemos ter toda a documentação técnica em inglês ou em espanhol, mas as autoridades de um país membro sempre podem requerir a tradução de toda a documentação técnica ou das partes relevantes. Para além disso, a diretiva diz que temos 30 dias para apresentar a documentação técnica após ser requerido. Isto quer dizer que a documentação técnica não tem de estar em formato de papel num arquivo. Pode estar em formato eletrónico, mas quando for requerido, em 30 dias, tem de ser capaz de proporcionar esta documentação técnica. Quando o brinquedo tiver um maior risco, pode ser requerido em menos de 30 dias. Isto é diferente à declaração de conformidade, porque a declaração de conformidade tem de estar disponível antes de vender o produto no mercado em todas as línguas relevantes. Temos de ter a declaração de conformidade em espanhol para o mercado espanhol, ou em francês para o mercado francês, em sueco para o mercado da Suécia, e não há um tempo limite para a apresentação da declaração da conformidade. A declaração da conformidade tem de estar disponível instantaneamente, imediatamente. Quando falamos dos 10 anos, é importante nos lembrar de que isto tem a ver com a última mostra do produto. Se estamos a vender o mesmo produto durante 10 anos, a obrigação de manter o documento durante 10 anos começa quando o último produto chega ao mercado. É então que começam os 10 anos. Já vimos uma visão geral do que deve conter a documentação técnica, mas vou entrar em todos os elementos.
Este é o anexo 4 do documento. Temos o documento de orientação, que também explica todos os requisitos, mas vamos agora ir um por um. Há uma coisa que eu tento explicar antes de entrar nos detalhes, porque utilizamos algumas expressões que é importante compreender. Uma das coisas que nós chamamos a norma harmonizada. A norma harmonizada é uma norma que foi desenvolvida e adotada pelos órgãos europeus de normalização, por mandato da Comissão Europeia, para redigir uma norma, por exemplo, para os perigos mecânicos dos brinquedos. Quando a norma é publicada pelo órgão, todos os membros da União Europeia têm a obrigação de implementar a norma que foi estabelecida como uma norma nacional. Depois, o órgão de normalização vai mandar à Comissão Europeia um pedido para que seja apresentada no boletim oficial da União Europeia. Nesse caso, eles podem referir esta norma e, então, o que chamamos a presunção de conformidade. Quer dizer que se cumpre com uma norma, também está a cumprir com uma diretiva. Outra expressão que costumamos utilizar é módulos. Os módulos são módulos que são especificados numa legislação diferente e que falam dos processos de requisitos. E para os brinquedos temos dois grupos. Ou, como fabricante, podemos seguir as normas harmonizadas. Vemos um produto, levamos ao mercado, ou também temos um processo para controlar o processo de fabricação, para ter a garantia de que estamos a cumprir os requisitos. Se não usarmos normas harmonizadas, nesse caso, temos de usar um órgão notificado, que vão aprovar o nosso produto com um exame CE de tipo, e neste caso temos de ter um processo para garantir a conformidade também da nossa cadeia de fabricação. Se usarmos a norma harmonizada, é um módulo A. Se não, estamos a utilizar outro órgão, então chamamos módulo B ou módulo C. Devem tomar nota deste website, porque inclui toda a informação da documentação técnica, com toda a informação da que vão precisar. O segundo item da documentação técnica é uma descrição detalhada do desenho e da fabricação, incluindo uma lista dos elementos e materiais utilizados no brinquedo. Então temos uma descrição detalhada. A lista de materiais é um requisito na diretiva. Tem de haver uma lista dos materiais utilizados. É o que nós chamamos uma carta de materiais. No que diz respeito às substâncias, uma lista de substâncias não é um requisito para a documentação técnica, mas depois, quando falarmos da avaliação de segurança, vamos ver que é muito útil também ter uma lista de substâncias, mas não é obrigatório. Também tem de ter uma fotografia do produto, com uma resolução que permite identificar o produto, uma fotografia da embalagem, para poder identificar os diferentes avisos. Também é preciso pôr um aviso de idade. Como sabem, as normas têm diferentes requisitos, depende de para que idade é o brinquedo. Para menores de 3 anos, ou requisitos físicos e mecânicos
por exemplo, são diferentes os requisitos para brinquedos para crianças de mais de 6 anos. A idade dos utentes vai ser muito importante. E também podem ver qual é o uso, qual é a intenção do uso, mas também qual é o uso que pode acontecer mesmo se não é o uso intencionado. Temos de pensar não só no uso que se vai fazer em casa do brinquedo, mas também na rua, por exemplo. O processo de fabricação também é importante e pode incluir coisas como, por exemplo, cortar, moldar, colar, etc. Todo o processo de fabricação que foi utilizado. A seguinte parte é que temos de apresentar o que chamamos folhas com dados de segurança. Este é um requisito difícil porque a diretiva não limita esta obrigação e, portanto, no documento de orientação foi esclarecido que esta obrigação é aplicável só quando a legislação REACH obriga a ter estas folhas de segurança. Também, por exemplo, no caso de solventes, pode ser muito fácil conseguir esta folha de segurança, mas às vezes sabemos que a cadeia de abastecimento é muito comprida e podemos comprar um produto, mas o produto está fabricado com diferentes produtos. Às tantas, as matérias textis vêm de uma área, mas, por exemplo, a substância química utilizada para dar cor ao material vem de outro país, etc. Às vezes pode ser muito complicado, é difícil obter estas folhas de segurança, mas é muito útil ter estas folhas porque podemos ver quais são os produtos químicos utilizados. Depois temos a avaliação de segurança, mas vamos falar disso depois. E vamos ir diretamente ao terceiro item, que é uma descrição da avaliação de conformidade. Temos a autoverificação ou verificação por terceiros. A verificação por terceiros só é preciso se não se estão a utilizar normas harmonizadas, porque não existem ou porque decide não utilizar. Mas aqui uma coisa esquisita, e é que no que diz respeito aos perigos, já foi reconhecido que quando uma norma não cobre os perigos que poderiam acontecer com o seu brinquedo, é preciso ter em conta os terceiros. Por exemplo, já se referiram às questões dos elementos eletromagnéticos. Formalmente, os produtos com imãs têm de ser comprovados, verificados por um órgão terceiro. Agora já temos requisitos para os imãs, mas este era um caso no que uma norma não cobria tudo. No que diz respeito aos produtos químicos, sabemos que não temos normas para perigos microbiológicos, radiativos, temos normas para compostos bioquímicos, mas não há uma referência a essas normas no nosso folheto. Então, no que diz respeito aos perigos microbiológicos ou se houver um elemento biológico específico incluído no brinquedo, é preciso ter uma verificação por terceiros, mas não é uma obrigação. A melhor forma de explicar isto é que dizer que geralmente podemos aceitar que para certos perigos há normas, para outros não há normas e vamos utilizar a avaliação de segurança para ter a certeza de que o produto não apresenta riscos. No que diz respeito à
de verificação, não há obrigação de incluir terceiros. Também ouvimos dizer hoje de manhã que o processo normal que vai se utilizar, já ouvimos falar do processo normal, mas para um produto normal podemos utilizar as normas que temos, por exemplo, alguns testes que já podemos fazer nós mesmos e que não é preciso fazer por órgãos terceiros, mas é habitualmente recomendado utilizar órgãos terceiros para avaliação de segurança. O que o fabricante tem de fazer é fazer uma análise de risco e fazer os testes e os controlos específicos para garantir a conformidade do produto, e só é preciso uma verificação obrigatória por terceiros quando não estão a aplicar normas harmonizadas, quando temos a obrigação de utilizar um outro órgão de verificação e temos de obter a declaração de conformidade antes de introduzir o produto ao mercado. Além disso, temos de ter uma cópia da declaração CE de conformidade. É muito importante ter esta declaração de conformidade da CE. Temos de utilizar um modelo que já é conhecido por todos e que é preciso apresentar na língua do país onde vamos vender o produto, e também podemos incluir, por exemplo, se produzirmos um brinquedo em 3 tamanhos, podemos ter uma declaração de conformidade que especifica as 3 variedades. Basicamente, podemos ter uma declaração também para produtos que são diferentes, mas já fica mais complicado porque quando houver uma mudança num dos brinquedos, num dos produtos, às tantas não queremos atualizar a declaração da conformidade de todos os produtos. Por isso é mais fácil ter uma declaração de conformidade para um número limitado de produtos. E a estrutura modelo é a que aparece no ecrã, tem 8 pontos e depois a assinatura do fabricante. No website da Comissão há uma tradução desta declaração da conformidade em todas as línguas, e a parte que tem de complementar realmente é o nome do produto, é endereço, etc. Não precisam de fazer a sua própria tradução. Já no website da União Europeia já aparecem os documentos traduzidos. Na documentação técnica também tem de incluir o endereço do local onde foi fabricado o produto, onde foi fabricado, mas também onde foram os brinquedos armazenados. Se for fora da União Europeia, também tem de incluir o local de fabricação e de armazenamento. Se usaram um órgão de notificação, tem também de incluir esses documentos que foram enviados a esse órgão de terceiros. Se utilizaram esse processo, sabem já quais foram esses documentos, mas são os documentos que precisam de proporcionar. O seguinte item são os relatórios de testes, também uma descrição de como garantem que a sua produção em série garante essa segurança. Temos de descrever como é que se faz a fabricação e como é que se mantém a segurança. Pode ser uma explicação breve, por exemplo, o ISO 9000 foi implementado, ou podem tomar amostras para ver que os produtos e a variação na fabricação não está a causar um risco para a segurança. No que diz respeito às normas, temos de ter a segurança de que estamos a referir-nos às últimas normas. As normas estão sempre a ser atualizadas e, portanto,
Agora temos o EN 71.1.2011, mas no fim do ano vai ser atualizado. Se o que inclui... É preciso utilizar a atualização, a última versão. Por exemplo, se vai haver uma modificação na acústica de um brinquedo, tem de comprovar que está-se a cumprir o último estándar, a última versão da norma. Por exemplo, podem pôr diretiva tal com a última versão da data X. O último item da documentação técnica é que se receberam uma certificação de tipo CE de tipo, é preciso manter uma cópia e explicar como é que se conseguiu este exame CE de tipo. Este é o endereço onde podem encontrar muita informação. A maior parte desta informação já está no PEN, que foi... Muito bem, agora vamos falar de produtos químicos. Ora bem, vamos passar para os requisitos químicos. O motivo pelo qual precisa... O meu nome é Sandra Segura, trabalho em AIJO. Vou fazer a minha pergunta em espanhol. O senhor referiu que a declaração CE de conformidade pode ser elaborada para diferentes produtos. Quando li o guia, interpretei que pode ser para diferentes produtos sempre que cumpram as mesmas normas. Por exemplo, isto é realmente assim, porque eu, se bem percebi, são vendidos num conjunto, apesar de vender um boneco e um carro elétrico, pode fazer a mesma declaração de conformidade, mas se vende os dois produtos independentemente, precisa de um para cada um, porque as mesmas normas não seriam aplicáveis para os produtos. Sim, é assim. Não poderiam ter uma declaração de conformidade para dois produtos diferentes. E a pergunta aqui também é, qual é o produto? A descrição prática seria o número do artigo, o que significa que talvez podemos vender um kit, um jogo com diferentes brinquedos. Por exemplo, temos uma frigideira, uma espumadeira, coisas da cozinha, e também podemos vender os três produtos independentemente, em separado, e teríamos um número de artigo diferente. Por isso é preciso ser práticos quando pensamos como é que vamos redigir as nossas declarações. Mas normalmente o motivo pelo qual queremos fazer a identificação dos brinquedos é a declaração de conformidade. Portanto, o mesmo código que está no brinquedo deve estar na declaração de conformidade para poder confirmar que esta declaração corresponde a este brinquedo. Isso poderia ser complicado no caso em que são vendidos diferentes coisas empacotadas no mesmo kit. Ou também vendemos de forma separada. Portanto, o guia explica de uma forma clara, por exemplo, o exemplo da declaração de conformidade para diferentes elementos, como por exemplo o mesmo boneco tem três tamanhos, ou mesmo carro com diferentes cores. Temos a mesma coisa com diferentes tamanhos ou diferentes cores. E aqui podemos combinar as declarações de conformidade. Portanto, a razão pela qual selecionamos os requisitos químicos é porque aqui é onde ocorreram as principais mudanças quanto aos requisitos de segurança. Porque as normativas são documentos vivos e a diretiva anterior era de 1998. As normativas foram atualizadas a partir daí, desde 98 até 2011. Muitos dos casos, o que a diretiva dizia era atualizá-la ao mesmo nível das normativas.
E para registros mecânicos ou físicos existia uma série de pontos diferentes relativamente à antiga. Mas no caso dos requisitos químicos, as normas não foram atualizadas a partir da década de 90. Portanto, ocorreram uma série de grandes mudanças às quais precisamos dar muita atenção. Aqui apresento um resumo. Vamos ir vendo ponto por ponto. Temos um requisito geral nesta diretiva, estabelecendo que os produtos, os brinquedos devem ser seguros sob os requisitos químicos. Temos uma série de requisitos em que dizem que os brinquedos não devem apresentar riscos para a saúde devido à sua exposição a substâncias químicas nos brinquedos durante o seu uso. Se cumprirmos o resto dos requisitos específicos, ainda temos um requisito quadro, que diz que estes produtos devem ser quimicamente seguros. O seguinte requisito é que o brinquedo deve cumprir também o resto da legislação de regulação da União Europeia, e um bom exemplo seria o regulamento REACH. No anexo 7 temos uma série de requisitos específicos para os brinquedos, como podem ser, por exemplo, os riscos de contacto com alguns plásticos, cabedal, benzeno ou níquel, se existe um contacto prolongado com a pele. Isto faz parte da legislação, são regulamentos a cumprir. A regulamentação sobre etiquetagem, embalagem e sobre as substâncias e misturas também faz parte da legislação que é preciso cumprir e respeitar. Temos também a Diretiva ROSE para produtos eletrónicos, que limita o uso de algumas substâncias. São exemplos de normativas, de leis, de regulamentos que não são específicos só para os brinquedos, mas que abrangem e são aplicados nos brinquedos. São aspectos que é preciso recordar. Depois temos um requisito geral sobre certas substâncias. Vamos pôr atenção neste ponto. Temos o 55, substâncias aromáticas, e depois o 11, onde se especificam certos requisitos químicos. A nova diretiva específica devemos cumprir a normativa sobre cosméticos. Enquanto aos limites de migração, esta especificava que tínhamos restrição para 18 substâncias. Agora temos 19, divididas em 3 categorias diferentes de materiais, dependendo do tipo de material que se pode. E temos também outros requisitos para brinquedos destinados a crianças com idades inferiores a 3 anos e também brinquedos que envolvem a utilização da boca. Temos a obrigação de cumprir também, do mesmo modo que a legislação anterior, com outras regulamentações da União Europeia. É importante ter em conta os regulamentos gerais sobre químicos e os específicos sobre químicos, porque se uma autoridade considera que um produto cumpre todos os estándares, mas ainda apresenta algum risco, esta autoridade pode sempre referir-se a este produto e dizer que essa normativa não é suficiente e não cumpre, não é um produto seguro e não cumpre os requisitos. Outro ponto já mencionado aqui na sala hoje de manhã, os requisitos químicos em si próprios não entram em vigor até julho de 2013, portanto temos já mencionei que a avaliação de segurança, incluindo a avaliação de perigos, entrará em vigor em junho do ano 2013. Esta é uma lista de outras diretivas ou regulamentações que poderiam ser aplicados aos brinquedos e que também precisamos cumprir. Mais uma vez, uma lista bastante comprida, mas acho que é bastante interessante porque quando falamos com outros sectores do mercado,
Penso que eles pensam que o sector dos brinquedos é um sector mais regulado, que conta com mais normativas, porque temos regulamentações específicas que é preciso cumprir dentro deste sector, regulações relativas aos brinquedos, mas é preciso cumprir também as outras, como, por exemplo, as substâncias tóxicas, as CNRs. Existe uma série de substâncias classificadas com estas siglas CNR, químicas, ou que podem expor a danos para a reprodução, um A e um B, ou 2, e podem afetar a reprodução ou ser tóxicas. Na categoria 1B existem suspeitas e a categoria 2 é um nível inferior. Existem os requisitos muito bem definidos, muito bem descritos para classificar estas três categorias. Portanto, é muito fácil identificar se pertence à categoria 1A ou se pertence a outros níveis mais baixos como o 2. Normalmente isto ocorre quando existe um contacto ou uma exposição excessiva neste brinquedo. As diretivas também mencionam as partes diferenciáveis do brinquedo. Isto pode ser comparado com um material homogéneo, por exemplo. Podemos prestar atenção ao imaginar um manilhar de uma bicicleta. Pode ser compacto, mas pode estar construído como plástico ou metal. Todas estas partes do guiador, partes da bicicleta, são partes diferenciáveis, porque se estamos no envoltório do brinquedo, é uma parte estruturalmente diferenciável, mas também entra dentro dos requisitos, quer o revestimento ou qualquer outra parte que esteja em contacto com a criança. This is a small technicality. Este é um aspecto técnico que eu gostava de mencionar. A regulação CLP é a única forma de avaliar perigos de substâncias perigosas químicas. Vai entrar em vigor em julho de 2015. Até essa data podem ser utilizadas as antigas diretivas. Agora vamos ter um sistema de categorização diferente. Até agora temos tido A, B e 2. Eu agora vou referir-me a esta categoria de CLP. Existe uma série de exceções às disposições destas substâncias perigosas CPRM, e uma delas é que esta regulação, aqui a classificação e a embalagem, estabelece certos níveis ou valores limitados em altas concentrações. Por exemplo, substâncias tóxicas para a reprodução, categoria A2, permite sempre que seja inferior a esse volume, esse valor. No caso da categoria 1A, o mesmo limite é 1%. Se o brinquedo contém uma destas substâncias numa concentração inferior a estes níveis, está permitido. Esta escala, categorização de CLP, talvez não se possa utilizar, mas está permitido. Se utilizarmos excessivamente, em excesso, em muitos materiais também está permitido. Até se tivermos uma parte maleável que não é acessível nesse produto, apesar de existir algum tipo de substância nessa categorização. Também existem referências à inalação. Se pode ser inalada, considera-se acessível, pode-se respirar, pode haver um contacto físico. Portanto, a diretiva permite, proporciona um apêndice denominado apêndice A, incluindo as isenções para estes requisitos de substâncias CMR. As substâncias podem estar incluídas numa lista sob uma série de circunstâncias especiais. Existe uma possibilidade para a indústria de encontrar a aplicação de certas substâncias que estejam isentas de outro tipo de outra normativa, evidentemente.
As condições para excluir categoria 1A ou 1B das substâncias CMR é diferente para excluir a categoria 2 das substâncias CMR. Essencialmente, deve ser demonstrado por um comitê científico que é seguro e que esta substância não está proibida pelo regulamento REACH. Uma aplicação já foi publicada, já foi pedida pela indústria. Uma vez que a diretiva exclui o níquel e o aço inoxidável, o níquel é uma substância CMR categoria 2, mas a diretiva estabelece que o níquel e o aço inoxidável podem ser utilizados. Contudo, utilizamos níquel noutras aplicações ou noutros produtos importantes, especialmente para materiais condutores de eletricidade, como, por exemplo, as vias de um comboio elétrico. Estas vias, estes carris, estão revestidos com uma liga de níquel. Portanto, a indústria dos brinquedos pediu a isenção do níquel, a exclusão do níquel, quando for utilizado em produtos em superfícies condutoras de eletricidade. Estamos a aguardar a aprovação deste pedido, desta solicitação, que é essencial para produzir este tipo de comboios elétricos, por exemplo. Isto serve para demonstrar que, se pudermos demonstrar que uma substância é segura dentro de um determinado brinquedo, pode-se solicitar, pode-se pedir uma isenção. O níquel e o aço inoxidável são exemplos. Devemos também ser cientes de que o níquel, noutro tipo de materiais, não está excluído porque o regulamento REACH conta com o requisito do contacto prolongado com a pele cutânea e, portanto, não pode ser excluído dos requisitos porque não conta com uma liga de aço inoxidável e não é utilizado como revestimento. Portanto, as exclusões só são destinadas para aplicações concretas de cada substância. E outras proibições CMR é para materiais que são aprovadas em função da legislação de substâncias em alimentos. Portanto, temos uma série de substâncias que estão incluídas numa lista positiva de substâncias que podemos utilizar, como, por exemplo, imaginem um material de plástico que cumpre a legislação de substâncias para alimentos, em alimentos, e podemos utilizá-la também nos nossos brinquedos. Também temos uma coisa que denominamos apêndice C da nova diretiva. Este apêndice C vai permitir uma listagem de uma série de limites ou dos valores limitados mais estritos do que apareciam na diretiva anterior. Temos brinquedos destinados para crianças com menos de 3 anos que precisam de uns requisitos muito mais estritos que a classificação para a CLP de classificação e embalagem. Estes requisitos aparecem neste apêndice C. Por agora, este apêndice C não está tão cheio como deveria, não está. Estamos a aguardar e estamos a esperar pedidos pela vossa parte para completar este pedido C. Temos requisitos específicos sobre processos de migração, quer dizer, substâncias, como bem sabem, que no caso dos brinquedos destinados a crianças com menos de 3 anos e brinquedos acionados pela boca são materiais muito sensíveis, ou seja, estas silicones é preciso aplicar requisitos incluídos nesta lista e conta-se com uma série de normas como testar, como fazer uns ensaios sobre a migração de certas substâncias e materiais. E depois temos o ponto 9, que essencialmente estabelece que a Comissão deve avaliar sistematicamente e regularmente todos os requisitos desta secção e analise se são suficientes e se estão atualizados e o modo de sua atualização, sobretudo no caso dos brinquedos. Depois temos o ponto 11, que é a proibição de certas fragrâncias ou aromas
perfumes, estabelece apenas uma lista com 15 fragrâncias que não devem ser utilizadas, 55 fragrâncias que não devem ser utilizadas em certos níveis, mas há outras 11 substâncias que poderiam ser utilizadas apenas se fazemos a marcação dos nossos produtos com uma advertência concreta e específica que mencione o seu uso. Depois temos uma série de divulgações específicas também sobre os requisitos de fragrâncias e aromas. Muitas vezes as crianças utilizam brinquedos para crianças para diferenciar aromas, cheiros ou para fabricar algum tipo de alimento ou cosméticos. São muito específicos e nestes casos podemos utilizar uma série de substâncias proibidas noutros casos, mas que aqui podem ser utilizados desde o momento em que coloquemos uma marcação, uma identificação específica. Depois temos os limites de migração. Como já referi, temos uma listagem de 19 substâncias em 3 categorias e o motivo pelo qual temos diferentes limites é que se temos um brinquedo com um determinado fluido ou líquido, uma criança poderia tentar beber este líquido. Se, por exemplo, temos outro brinquedo que pode soltar partes, também poderia deitar estes produtos em água e depois beber, assim que temos uma série de regulamentações em função de 3 categorias diferentes de materiais. Todos os limites foram testados, foram ensaiados em função de uma série de cálculos científicos. Se, por exemplo, uma criança bebe 100 mililitros desse líquido todos os dias, inclusivamente assim, não implicaria perigo para a sua saúde, mas se comer um pouco de autocolante de um brinquedo, X percentagem todos os dias, poderia ser perigoso. Há coisas que poderiam mudar desta diretiva e alguns dos Estados-membros, a Comissão já publicou uma emenda a esta diretiva, uma mudança na qual o nível de migração de cádmio mudou, foi alterado. As mudanças publicadas antes da entrada em vigor da diretiva relativamente aos requisitos químicos estão aí. Também estamos a aguardar a mudança do nível do bário, do cromo, do chumbo, cromo. Temos de ter em conta que partes da diretiva que já temos, como é um documento vivo, podem mudar porque está submetida a uma série de provas científicas que estamos a aguardar. No caso da categoria dos materiais, temos uma série de documentos guia para categorizar cada material e ver dentro de qual dos grupos entraria o nosso brinquedo. Podem ver neste slide que há uma tabela, um quadro que nos irá ajudar a tomar uma decisão e podemos definir o que é um têxtil, se se considera um material raspado, se pode ser considerado classificado dentro do capital. É muito importante categorizar o material e utilizá-lo de uma forma correta, porque senão vamos aplicar os valores de nível errados. Isto era tudo o que eu queria dizer acerca dos requisitos químicos. Acho que ficou claro. Tratei pelo menos de transmitir a informação de uma forma clara. Por agora estamos a aguardar a renovação de algumas normativas. Estamos a aguardar os resultados de uma série de provas de ensaios para os ensaios químicos, para alguns brinquedos, como pode ser os que já mencionei, cosméticos, brinquedos olfativos. Esperamos mudanças. Temos ao redor de 100 substâncias, 1.100 substâncias que têm substâncias tóxicas e daninhas para a reprodução. É impossível fazer provas de ensaio para todas e confiamos, portanto, na declaração ou nessa avaliação de segurança, mas temos espaço. Não temos material nem tempo para avaliar todas estas substâncias presentes num brinquedo e as normas irão ajudar-nos imenso para poder garantir essa conformidade desse brinquedo e o cumprimento de todas as normativas